Olá, meus irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos estudar, nessa semana, um novo trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos estudando o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E nós estamos no finalzinho do capítulo. A gente está indo agora para as instruções dos Espíritos, que vão do item 24 até o item 26. E Instruções dos Espíritos, aquele trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem em todos os capítulos, em que alguns espíritos selecionados nos dão informações relevantes, ensinamentos valiosos a respeito do tema daquele capítulo. E, bom, o tema desse capítulo é encarnação, reencarnação, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, o tema que nós temos que trabalhar hoje é a encarnação e a reencarnação. Para a gente entender um pouquinho melhor sobre esse assunto, a gente precisa lembrar o próprio conceito da encarnação, né? Se a gente quer entender o que os espíritos vêm nos contar a respeito desse tema, a gente precisa entender o que é a encarnação. E encarnar, né, a própria palavra nos diz muito, tem a ver com habitarmos um corpo de carne, não é? Se nós nos reconhecemos enquanto espíritos, né, nós somos espíritos, nós não temos um espírito, nós somos espírito. Se nós nos reconhecemos enquanto espíritos, nós entendemos que em determinados momentos da nossa existência, o nosso espírito, ou o eu espírito, habita um corpo carnal, né? E esses períodos de tempo, esses momentos, nós chamamos de encarnação. Geralmente nós não fazemos isso apenas uma vez, não é mesmo? O nosso espírito tende a habitar um corpo de carne por inúmeras e inúmeras e inúmeras vezes. É sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, para a gente entender a necessidade de tantas e tantas e tantas vezes encarnando e reencarnando, e para que serve isso, e qual é a justiça divina por trás desse processo. É sobre isso que os Espíritos vêm nos contar no final desse capítulo, e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Bora lá? Bom, nas instruções dos Espíritos, nesse capítulo em especial, ela é dividida em dois itens, nós trabalharemos os dois subtítulos, que são limites da encarnação e depois necessidade da encarnação. E ela é organizada por perguntas. Perguntas que, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar também no Livro dos Espíritos. Então, essas perguntas estão tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, como também estão no Livro dos Espíritos, no capítulo em que fala sobre encarnação também lá. Ok? E a primeira pergunta diz o seguinte para nós: quais são os limites da encarnação? Essa pergunta é muito curiosa, né? E Kardec fazia umas perguntas assim muito bem elaboradas, né? Muito nebulosas. Essa pergunta é muito curiosa porque ele não perguntou assim, quantas vezes a gente reencarna, sabe? É possível reencarnar até quantas vezes? Porque Kardec não queria colocar para nós uma limitação oferecida por Deus, sabe? Ele não queria colocar para nós que Deus limitaria o nosso aprendizado a uma quantidade específica de chances, né? E depois de esgotadas as possibilidades todas, o que seria feito de nós se nós não tivéssemos aprendido as lições da existência, né? Ele não coloca a pergunta dessa forma: quantas vezes a gente vai reencarnar? A pergunta dele é mais ampla e mais inteligente do que isso, porque ele pergunta quais são os limites da encarnação. Será que a encarnação tem limites? E aí os espíritos começam respondendo da seguinte forma: a encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados. Sim, se entende por isso o envoltório que constitui o corpo do espírito, já que a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Então,
Então vamos entender uma coisa aqui muito importante. Já percebemos que encarnação tem a ver com o fato de nós habitarmos um corpo carnal, um corpo físico, material, né? Isso é o próprio conceito de encarnação. Nós já compreendemos isso. Quais são os limites da encarnação? Ou seja, até quando ou até em que momento da existência nós espíritos vamos reencarnar, vamos precisar habitar um corpo de carne? A resposta não é simples, porque a gente tem que entender o que os espíritos entendem por encarnação. O que os espíritos estão contando para nós na resposta a essa pergunta aqui? Eles estão dizendo o seguinte, olha, depende muito, porque à medida que o espírito vai evoluindo, né, e vai se aprimorando nas lições da existência, ele vai ocupando corpos cada vez menos materiais. Só que percebam a inteligência dos espíritos. Eles não falaram que a gente deixa de ocupar um corpo material. Ele vai dizer que a gente vai ocupando corpos cada vez menos materiais, cada vez mais fluídicos, né? Ou seja, o espírito vai ficando cada vez mais livre na sua encarnação. Mas ele não fala que a gente vai parar de habitar corpos. Isso vai acontecer? Sim, isso acontece. Depois eles contam para nós, né, que existe uma categoria de espíritos felizes que atingiram um grau máximo de evolução. Esses espíritos não têm mais a necessidade de reencarnar. Então eles são espíritos completamente livres das amarras materiais. Eles não têm nenhuma necessidade de estarem vinculados a um corpo físico, por mais etéreo, por mais fluido que esse corpo seja. Não é mais preciso para os espíritos felizes. Mas dentre os espíritos primitivos e os espíritos felizes, né, lá os espíritos da primeira categoria de evolução e os espíritos da última categoria de evolução, dentre esses espíritos tem um abismo enorme, uma possibilidade enorme de categorias, né, e de níveis evolutivos diferentes. Então é complicado falar de quais são os limites da encarnação, porque a gente reencarna inúmeras vezes. Uma quantidade assim que a gente pode ir para casa das centenas ou milhares de vezes. O que não significa que sempre nós reencarnaremos num corpo tão material e tão pesado como é o nosso nessa encarnação desse momento. À medida que a gente vai se aprimorando e evoluindo e ganhando condição moral, o nosso corpo vai ficando cada vez menos material e mais fluídico. Mas ainda é um corpo, né? Ainda existe uma necessidade de uma experiência material, por mínima que seja, para aquele espírito, até ele atingir o nível de felicidade, né? O nível máximo da evolução espiritual. Por isso os espíritos não nos dão uma resposta direta, né? Eles não vão falar o limite exato da encarnação. Eles vão falar, olha, a encarnação não tem exatamente um limite, né? É o limite da sua evolução. Mas, assim, você encarna e reencarna quantas vezes forem necessárias e em corpos cada vez menos materiais, mas que não deixam de ser corpos, né? Que continuam sendo corpos. E aí eles continuam, eu só separei alguns trechos para vocês, né, pra gente não ficar numa leitura monótona aqui, então eu tô pulando um pedaço, e eles continuam mais embaixo na mesma resposta, eles dizem o seguinte: se mundos especiais são destinados como estações aos espíritos mais avançados, estes não estão ligados ali como nos mundos inferiores. O estado de desligamento em que se encontram lhes permite se transportarem por toda parte em que os chamam as missões que lhes são confiadas. Se se considera a encarnação sob o ponto de vista material, como ocorre sobre a Terra, pode-se dizer que ela é limitada aos mundos inferiores. Então, olha só, essa encarnação que a gente está preso a este mundo, preso a este corpo e preso a este mundo, materialmente falando, essas encarnações têm limites. Porque enquanto nós habitarmos
mundos inferiores, enquanto nós formos espíritos inferiores, certamente nós estaremos presos ao corpo que nós habitamos e ao mundo que nós habitamos também. Acontece que à medida que nós vamos evoluindo, é natural que com um corpo cada vez menos material e cada vez mais fluídico, a gente não precisa ficar tão preso ao corpo, assim como a gente não tem que ficar também tão preso ao mundo. Então, espíritos que ainda têm necessidade de encarnação, mas que já estão num grau mais avançado de evolução espiritual, eles podem, por exemplo, viajar entre mundos. E podem até mesmo se desdobrar de seus corpos de acordo com a necessidade, com muito mais facilidade do que a gente. Nós também desdobramos? Sim, nós também desdobramos. O exemplo mais claro disso, né, e que a gente conhece muito bem, é o nosso estado de sono, quando a nossa consciência diminui a guarda e o nosso espírito se sente mais à vontade para deixar o nosso corpo material repousando enquanto ele vai trabalhar ou fazer outras atividades que dependem muito da nossa sintonia, da nossa conexão, né? Então, se a gente for pensar nas possibilidades materiais de apego, de ficar preso ao mundo e a um corpo, assim que nós deixarmos de sermos espíritos inferiores e habitarmos mundos inferiores, nós teremos a possibilidade de nos sentirmos mais livres, tanto do corpo quanto do mundo, né? Mas enquanto isso não acontece, a gente está preso nessa condição. Que a gente vai falar daqui a pouquinho, logo, logo, sobre a necessidade da encarnação. E eu volto nesse assunto de estar preso, que é entre muitas aspas, porque falar de estar preso lembra uma punição, né? E a gente não vai por esse tom, a gente vai por um outro caminho. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Eu fico aqui pensando, e eu acho importante comentar com vocês, que essa teoria, né, da encarnação, da reencarnação e dos limites e necessidade de encarnar e reencarnar, pelo menos para mim, ela me dá uma ideia de muito conforto. E por que eu falo muito conforto? Porque nós estamos hoje vivenciando um estágio da nossa evolução espiritual. Cada um de nós está vivenciando um estágio próprio da sua própria evolução espiritual. Acontece que quando a gente percebe os limites da encarnação e a necessidade de evolução que nós temos, a gente acaba descobrindo que os espíritos que nós tanto admiramos enquanto exemplos de vida, de caridade, de moral e tudo mais, né? Um dia estiveram na nossa condição. É bacana pensar, e pelo menos eu acho que isso é muito bacana, porque isso me conforta muito, sabe? Isso me deixa mais à vontade da minha atual condição, que é transitória, não é permanente, né? É bacana a gente pensar, por exemplo, que Jesus já foi um de nós, né? No sentido de evolução espiritual, porque ele ainda é um de nós, né? Mas no sentido de evolução espiritual, Jesus já cometeu os erros que a gente cometeu, que a gente comete, né? Jesus já passou pelo estágio de evolução que nós estamos passando hoje. E Jesus é um exemplo, a gente pode pegar outros, né? Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Eurípides Barçanufo, todos eles são gente como a gente, né? Passaram por esses momentos, passaram por essas angústias, passaram por esses conflitos, e venceram. E isso que é bacana, sabe? É isso que me conforta. Saber que eles passaram por isso, venceram, aprenderam e chegaram num outro patamar, que é o nosso destino inevitável. Pode demorar mais tempo, pode demorar menos tempo, mas a evolução é uma lei natural e, portanto, ela é inevitável. Assim como essas pessoas que são referências para nós estiveram onde e como nós estamos hoje, a gente tem que pensar que um dia nós estaremos onde e como eles estão hoje. Para mim, pelo menos, é uma mensagem de muita esperança. De saber que a gente vai caminhar
e chegar em níveis que hoje a gente considera assim impossíveis, né? Como se estivessem muito longe de nós e talvez esteja, mas a gente sabe que a gente vai estar lá. Um dia a gente chega lá. E eu acho isso formidável, particularmente eu acho isso formidável. Mas vamos continuar, né? Reflexões à parte, vamos voltar aqui. Indo para um outro item sobre a necessidade de encarnação, tem uma outra pergunta para nós que diz o seguinte: a encarnação é uma punição e não há senão espíritos culpados que a ela estejam obrigados? Essa pergunta é muito delicada. E é delicada porque ela mexe muito com a nossa própria condição espiritual e com a nossa própria perspectiva sobre a vida. Como que a gente percebe a nossa existência, o nosso estágio evolutivo e a vida que a gente leva. A encarnação é uma punição? Todos os espíritos encarnados estão necessariamente culpados? E aí eles respondem o seguinte, e as respostas dos espíritos, né, que no caso desse trecho do capítulo, São Luís, as respostas eles são sempre muito emblemáticas, né? A gente faz uma pergunta e eles respondem assim, o que a gente nem pensou em perguntar, né? Respondem a nossa pergunta e respondem muito além. É muito complexo, é muito profundo. E eles respondem da seguinte forma: a passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam cumprir, com a ajuda de uma ação material, os desígnios cuja execução Deus lhes confiou. Ela é necessária a eles mesmos, porque a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda o desenvolvimento da sua inteligência. Então, olha só, eles começam, e a resposta obviamente não acabou, mas eles começam falando a seguinte informação para nós. É necessário encarnar porque Deus tem para nós tarefas e essas tarefas passam pela condição material. Para a gente cumprir determinadas tarefas da existência, a condição material é pressuposto, é necessária e indispensável. Então a gente precisa da condição material para cumprir as tarefas que Deus nos designou e para desenvolver a nossa inteligência. Porque a gente tem que entender, e eu sei o quanto é difícil perceber dessa forma, mas a gente tem que entender que a experiência material é uma fonte de aprendizados infinitos, né? Muita coisa acontece na vida material. E a gente precisa aproveitar as oportunidades para os aprendizados. Isso é difícil, a gente falha inúmeras vezes. A gente dá certo um pouco, depois volta atrás, depois vai para frente de novo. A gente falha muitas vezes. Mas a experiência material conta com isso, né? Conta, inclusive, com as nossas falhas. Então, a gente precisa desenvolver a inteligência nesse processo, né? É uma questão de aprendizado. E aí ele continua. Deus, sendo soberanamente justo, deve considerar igualmente a todos os seus filhos. É por isso que dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Nessa mensagem aqui, nesse trechinho que eu li para vocês, tem algumas coisas muito importantes. Se Deus é justo, Ele nos oferece as mesmas oportunidades, partindo do mesmo lugar, né, partindo do mesmo ponto, e com a mesma liberdade. Por que isso é tão importante? Existe um outro conhecimento, também lá no Livro dos Espíritos, que vai dizer para nós que todos nós fomos criados simples e ignorantes. Não é à toa que ele fala que a encarnação tem a ver com o desenvolvimento da nossa inteligência, né? Todos fomos criados simples e ignorantes. Ou seja, temos o mesmo ponto de partida. Ninguém foi privilegiado. Jesus não nasceu moralmente mais evoluído. Nasceu não, foi criado, né? Jesus não foi criado moralmente mais evoluído. Jesus não foi criado mais inteligente do que a gente.
Todos nascemos simples e ignorantes, com pouco conhecimento da existência e sem pender nem para o bem nem para o mal, né? As virtudes são desenvolvidas assim como os vícios. E todos nascemos também, fomos criados também com a mesma liberdade de ação, que tem uma outra coisa importante, uma outra lei natural que é essencial, na encarnação inclusive, chamada livre-arbítrio, né? Todos nós temos a liberdade para agir. E é isso que nos diferencia do estágio inicial de sermos simples e ignorantes. Todos fomos criados simples e ignorantes, mas alguns tomaram decisões melhores, né? Alguns fizeram escolhas mais sábias, escolhas mais inteligentes, escolhas mais morais, né? Então todos fomos criados simples e ignorantes e com livre-arbítrio. E a partir daí é que a coisa se desenvolve e a gente entende como funciona um processo de encarnação. A gente vai fazendo escolhas e vai adquirindo tanto aprendizados que a gente vai poder usar para o resto da existência eterna, né? E vamos adquirindo também algumas falhas que nós temos a obrigação de corrigir. E por que é uma obrigação? Se foi uma falha feita por nós, somos nós quem devemos nos reaver com o nosso passado. E aí ele continua, mas a encarnação não é para todos os espíritos, senão um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe na sua entrada na vida, como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. Como eu falei para vocês, né? É estar na carne, no aparelho material, para aprender, são as primeiras provas, os primeiros aprendizados, e para testar o meu livre-arbítrio, né? O meu, o seu, o de todo mundo, né? O nosso livre-arbítrio. E ele ainda finaliza assim: é assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de se reencarnar, e é então que a encarnação se torna um castigo. E aí nós temos uma coisa importante. A encarnação é uma punição? Não. Mas ela pode ser entendida por nós, percebam, é por nós, não é por Deus. Ela pode ser entendida por nós como um castigo a partir do momento em que a gente falha e tem que ficar recuperando os nossos erros do passado. E aí a gente fica naquela, né, de errei, preciso corrigir. Errei de novo, preciso corrigir de novo. Errei mais uma vez, preciso corrigir outra vez, né? E aí a gente vai retardando o nosso próprio processo evolutivo. E aí o próprio capítulo faz para nós uma analogia muito interessante. Para quem não me conhece, eu sou professor e essa analogia tá dentro da minha profissão, então eu me sinto muita vontade para contar para vocês. Que ele fala o seguinte: olha só, todos os alunos numa escola precisam passar por todas as séries, né? Vai lá de série em série e tal, até chegar ao nível máximo e pegar o seu diploma. Os alunos numa escola fazem isso. Acontece que tem alguns alunos que são mais dedicados por uma série de motivos, né, por escolhas que eles fazem. Alguns alunos que são mais dedicados vão passando de série para série até chegar ao fim. Outros ficam de recuperação, ficam de dependência, daí levam bomba, aí tem que voltar o ano, aí tem que fazer tudo de novo. Isso vai atrasando o processo de desenvolvimento desses alunos. Então, alguns alunos vão direto e chegam ao fim, outros, por falhas deles, começam a errar e a ficarem tendo que resgatar os seus erros. E aí, é essa a nossa condição.
Eu não sei se eu queria ser o portador da má notícia, mas eu devo contar para vocês que se nós estamos aqui hoje no planeta Terra, significa que na escola da vida nós não somos os melhores alunos. A gente já reprovou algumas vezes em várias provas, e essa palavra prova ela é exata, né? Porque o que a gente vivencia na nossa vida material são provas mesmo, para nós sermos aprovados naqueles aprendizados ou sermos reprovados, né? Agora percebam uma coisa, não é o sistema dessa escola que está equivocado. O que está equivocado é a forma como o estudante lidou com esse sistema. O sistema diz, se você se esforça, você avança e termina. Se você fica aí escorregando e tal, você vai ter que recuperar o que você perdeu. A punição não vem de Deus. A punição vem da gente. E é por isso que eu falei que a reencarnação pode se tornar um castigo na nossa perspectiva. Deus não está nos castigando. Só que a gente percebe como um castigo porque a gente errou e tem que corrigir o nosso erro. Né? Nós estamos num mundo de provas e expiações, que é o planeta Terra. Né? Quase mundo de regeneração, mas ainda é provas e expiações. Estamos na transição. Né? E estando nesse mundo, nós estamos aqui justamente sendo provados. A nossa encarnação nesse planeta, ela é elaborada basicamente para nos provar os conhecimentos que nós já adquirimos, por isso provas, e para que a gente possa expiar o que a gente fez de errado em outros momentos da nossa existência, que são as expiações. A gente tem que se reaver com o nosso passado a nível espiritual, não a nível material somente. A gente tem que reaver com o nosso passado espiritual e a gente tem que cumprir provas que nos garantem um processo de aprendizado e de evolução. Agora percebam, a escola da vida é uma escola perfeita, tá? Nós não vamos entrar nesse mérito aqui, porque definitivamente não é o nosso assunto. O sistema escolar que nós temos na nossa sociedade tem uma série de falhas. E acaba que esse sistema pode sim privilegiar alguns estudantes. O ponto de partida desse sistema não necessariamente é o mesmo para todos. Né? Na escola da vida, como a gente acabou de ver aqui, o nosso ponto de partida é o mesmo, a nossa condição é exatamente a mesma, e tudo depende das nossas escolhas. Ok? A escola da vida não tem as falhas que a escola da nossa sociedade atual oferece, certo? Eu não podia deixar de fazer essa crítica para a analogia não perder o seu valor. E aí tem mais uma perguntinha bem pequenininha e que tem uma resposta também bem objetiva. Os espíritos não poderiam se encarnar senão uma vez sobre o mesmo globo e cumprir suas diferentes existências em esferas diferentes, ou seja, uma encarnação em cada planeta. E aí, cada planeta que ele habita é um estágio evolutivo diferente. O espírito poderia fazer isso? Os espíritos nos contam que não. E por que não? Porque nós temos uma coisa chamada laços familiares. E são com os laços familiares, os laços afetivos que a gente cria no nosso processo de encarnação, que a gente tem as nossas maiores expiações. Então, às vezes, numa família tem pessoas em estágios evolutivos diferentes, mas que estão todos no mesmo planeta, cumprindo cada um as suas próprias provas, porque juntos eles vivem um processo de expiação. Se toda vez que nós evoluímos um pouquinho, a gente muda de globo, a gente muda de planeta, isso significa que a gente abandonaria os nossos afetos, que não evoluíram tanto quanto a gente, né? E caminharíamos sozinhos. E onde é que ficam as nossas relações? E onde é que ficam tudo que nós precisamos resgatar junto a essas pessoas que criaram laços com a gente?
Por isso, às vezes, no mesmo planeta, vivendo provas diferentes, existem pessoas que têm níveis evolutivos diferentes. A maioria do planeta está mais ou menos no mesmo nível evolutivo, porque todos ainda precisam passar por provas e expiações, né? Então, o nível evolutivo é mais ou menos o mesmo, mas alguns estão um pouco mais avançados, outros um pouco mais atrasados, e estão ali habitando, porque eles precisam preservar as relações, o que é essencial. Bom, falamos um pouquinho hoje sobre os limites da encarnação e a necessidade da encarnação, e eu espero ter podido colaborar um pouquinho com o conhecimento de vocês sobre o Evangelho. Estamos todos juntos, né? Eu, vocês, e, enfim, geral, né? Todo mundo ainda aprendendo o beabá dessas lições morais que o Evangelho nos traz. E eu espero ter contribuído um pouquinho para vocês, ok? Um grande abraço apertado. Eu espero que estejam todos bem, que estejam todos em casa, se possível, que estejam todos com saúde. E até uma próxima. Um grande abraço e tchau, tchau.